Olá pessoal, aqui é o Carlos Santiago, especialista em gestão de risco e você está no canal do YouTube Risco na Mira. E hoje, Dia Internacional do Livro e por isso que a gente está aqui. Eu separei 3 livros bacanas para a gente olhar no detalhe e passar de sugestão de leitura e consulta para esse período de isolamento social. Bom, esse vídeo fica como registro histórico, a gente não controla o dia que você vai ver esse vídeo. Hoje é 23 de abril de 2020, Dia Internacional do Livro, e vivemos a pandemia do Covid-19. Então, nada mais oportuno do que aprofundar um pouco os nossos conhecimentos sobre gestão de risco e também ter dicas de leitura que provavelmente está entre uma das 10 coisas que você gostaria de fazer enquanto está isolado socialmente em casa. Bom, eu queria pedir para vocês dar um like no vídeo se você gostou. Também queria te convidar a deixar seu comentário, o que você gostou e não gostou desses livros. Quais são os outros livros sobre o assunto GRC que você gostaria de recomendar? Antes de falar quais são os livros que eu escolhi para compartilhar com vocês, eu queria compartilhar com vocês ou dividir com vocês os 3 critérios que eu utilizei para selecionar essas obras aqui. Então, antes de falar dos critérios, a gente precisa combinar que esses não são necessariamente os 3 melhores livros ou as 3 melhores referências sobre o assunto governança, riscos, compliance, controles internos em geral. Há muitos livros muito legais por aí, mas são 3 livros que eu selecionei para recomendar e que eu considero 3 boas referências, cada uma no assunto que aborda. Bom, para escolher esses livros, eu defini 3 princípios para essa escolha. Bom, o primeiro e óbvio é que eu precisava ter esse livro na minha biblioteca. Esse é o trabalho completamente isento e voluntário, então nenhum livro foi doado ou presente de ninguém, então eu precisava ter esses livros na minha biblioteca. O segundo princípio que eu usei para selecionar esses livros é que os autores precisavam estar vivos, né? Livros contemporâneos de autores vivos. E também que esses livros estivessem disponíveis em português. E esse é um dos maiores desafios que a gente tem, é encontrar boas referências sobre o assunto, e o assunto GRC é bastante amplo, a gente tem muita disciplina que pode ser encaixada dentro desse guarda-chuva de GRC. Encontrar boas referências no idioma português, disponível para venda ou de acesso fácil, é muito difícil. Olha só, pessoal, a primeira obra que eu vou compartilhar com vocês é essa daqui, ó. Esse é um livro de capa dura, super apresentação, muito bacana, escrito pelo professor José Pascoal Rossetti e pela Adriana Andrade. Esse aqui é a última edição disponível, ela é 2014. Esse livro é publicado desde 2004, quando saiu a sua primeira edição, então já são 7 edições, né? Essa é a 7ª edição, em 10 anos, publicado pela editora Atlas. Antes de eu falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro, a ideia aqui não é fazer revisão literária, é apenas recomendar 3 boas referências. É importante mencionar que a governança corporativa no Brasil é um tema razoavelmente recente, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é, sem dúvida, na minha opinião, a melhor, mas a mais respeitada autoridade nacional sobre governança corporativa, foi fundado em 1995. E, salvo o melhor entendimento, em 1999 foi quando foi publicado o primeiro código, primeiros princípios de governança corporativa no Brasil. Então, a gente está falando aqui de 20 anos, né, para fins práticos, ou 25 anos desde sua fundação, do assunto, né? Então, você ter um livro, né, uma publicação que está na sua 7ª edição e tem, né, 10 anos entre a primeira edição e a 7ª edição, diz muito a respeito
dessa publicação. Então é muito importante fazer essa reverência e essa referência ao professor Rossetti. O professor Rossetti esteve, e acredito que ainda vinculado durante muito tempo na Fundação Dom Cabral, é um estudioso e um profissional do assunto. Faz tempo que eu não vejo publicações dele. Hoje, um cidadão, investidor, fazendeiro, já é um avô há algum tempo, lá na cidade de Penápolis. Não sei se vai vir mais alguma edição desse livro aqui para o Brasil. Ele é um livro que ele tem muita credibilidade. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas dentro do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa acadêmica, referências em pesquisa e estudos acadêmicos a livros didáticos, como pode ser considerado esse livro do professor Pascoal Rossetti, não são necessariamente, vamos dizer assim, muito bem vistas. Mas esse livro é uma exceção. Talvez pelo ineditismo do tema de governança corporativa e pela velocidade com que o professor desenvolveu o assunto e suas pesquisas, introduziu metodologias dentro desse livro, ele se tornou uma referência no assunto governança corporativa dentro da pesquisa acadêmica no Brasil e até fora do Brasil. São muito mais de 1000 citações que você encontra em estudos acadêmicos brasileiros e internacionais que referenciam o livro Governança Corporativa. Isso é um feito muito grande que precisa ser comentado. Bom, o livro está estruturado em 8 capítulos, né? Então, eu considero um livro de referência, né? Um livro de consulta, muito mais do que um livro de cabeceira, até porque é bem pesado e grande, mas é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito agradável, e você vai se surpreender ao sentar para consultar 1 ou 2 capítulos e se ver quase completando a leitura do livro inteiro, como aconteceu no meu caso. Então, são 8 capítulos. O primeiro trata do desenvolvimento da governança, né? A história do desenvolvimento da governança, e aí fala um pouco sobre o agigantamento das empresas, a dispersão do capital e a gênese das necessidades, né? A origem da onde que o tema governança passou a ser necessário no mundo dos negócios. O segundo capítulo fala sobre os objetivos, os valores da governança corporativa, e aqui vem um tema muito interessante que é a metodologia dos 8 P's da governança. Isso começou na segunda edição desse livro, que foi em 2006. O professor Rossetti trouxe 5 P's. Esses 5 depois, nas edições subsequentes, se tornaram 7 e agora aqui são conhecidos como os 8 P's da governança. É uma metodologia, uma forma didática de entender, de estudar e melhorar, aprimorar e até implementar a governança corporativa dentro de organizações. E esses P's deram muita notoriedade a essa referência, a esse livro, ao professor. O capítulo 3 fala dos marcos da governança, né? Então, estrutura de forma bastante didática a história, né? E a evolução da governança corporativa no Brasil e no mundo. Então, traz aí o contexto do relatório Cadbury, os porquês e o Instituto da Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, mas mais recentemente a difusão dos códigos de governança corporativa, do Comply or Explain, ou Pratique ou Explique, ao redor do mundo. O próximo capítulo, o capítulo 4, fala sobre questões centrais e formas de controle, né? Então, como que se dá o controle no ambiente de governança corporativa. Depois, o capítulo seguinte fala sobre estrutura de poder, processos e práticas de governança, e aí fala da Assembleia, dos conselhos, dos órgãos subordinados ao conselho, do desafio que é a avaliação
de conselho, que hoje é um tema bastante discutido e bastante relevante, como você fazer uma avaliação do conselheiro e do conselho de uma forma mais abrangente, traz também soluções e propostas de como que se resolve os conflitos de interesse que estão ali associados à propriedade e gestão e a função do conselho, essa conciliação de interesses, como se dá a criação de valor e a promoção do desenvolvimento econômico dentro da organização. Depois tem um capítulo totalmente dedicado a analisar modelos de governança, muito bacana. Então traz aí o caso americano, inglês, australiano, canadense, o caso japonês, da Ásia, casos latino-americanos. Tem um olhar um pouco das recomendações da OCDE para os países latino-americanos e, claro, não podia deixar de ser um olhar aprofundado sobre o Brasil, sobre os modelos de governança no Brasil e a evolução da governança corporativa no Brasil, incluindo o tão importante lançamento na CVM dos diferentes níveis de listagem e exigências, né? Diferentes níveis de listagem na Bolsa de Valores, cada qual com a sua exigência relacionada à governança corporativa, que foi um marco, por assim dizer, revolucionador no tocante ao desenvolvimento da governança corporativa no Brasil. E depois traz ali um capítulo que fala sobre as prováveis tendências do desenvolvimento da governança no Brasil e no mundo. O que a gente precisa fazer de dimensão importante é que o Brasil tem evoluído muito e rapidamente no tocante à regulamentação e a referências em governança corporativa. A CVM, através da Instrução Normativa 586, trouxe como obrigatoriedade o Pratique ou Explique, ou Comply or Explain, que foi implementado para algumas empresas em 2018 pela primeira vez e a partir de então para todas as demais empresas listadas na Bolsa. Esse histórico recente, importantíssimo para o desenvolvimento da governança corporativa, não está refletido aqui nessa edição que é anterior à vigência dessa instrução. Então, fica aqui registrada a minha primeira recomendação, o livro Governança Corporativa, editora Atlas, 7ª edição, publicado em 2014 pela Adriana Andrade e o professor José Pascoal Rossetti. Bom, agora a gente vai falar sobre um que talvez seja o mais conhecido e famoso de todos, embora não mais antigo, que é o livro do Nassim Nicholas Taleb, A Lógica do Cisne Negro, o impacto do altamente improvável, gerenciando o desconhecido. Esse cara aqui, esse livro aqui, essa edição que está na minha mão é de 2019, então bastante recente, é a 17ª edição. Esse cara foi publicado pela primeira vez em 2007, né? Então, antes de falar aqui sobre o Nassim Taleb, eu vou falar sobre o cisne negro. O termo cisne negro, né, a lógica do cisne negro, vem contando uma história que se passou na Austrália, onde os ornitólogos, que são aqueles que estudam os cisnes, acreditavam que até então que só existiam cisnes brancos, que não existiam outros tipos de cisne. Até que então foi encontrado na Austrália cisnes negros. E aí se cunhou essa expressão da lógica do cisne negro para referenciar um evento inesperado que em algum momento traz um impacto de grande proporção. E muitos têm se referenciado, têm utilizado da terminologia cisne negro para falar da Covid, dessa pandemia, como sendo algo de grandes proporções, que indiscutivelmente mas um evento inesperado, e aí
Não é o objetivo aqui desse vídeo colocar polêmica em relação a se era ou não esperado uma pandemia, mas de alguma forma tem se colocado então essa associação de que a pandemia do Covid é um cisne negro. O que você acha desse assunto? Você acha que a pandemia é um cisne negro ou não? Deixa seu comentário aqui, vamos conversar mais a respeito. Bom, então o Taleb foi, né? Ele é vivo, ele hoje está aí na casa dos seus 60 anos. O Taleb é um estatístico, ele é trader, ganhou muito dinheiro no mercado financeiro e foi aí que ele desenvolveu essa lógica, né? Ele não era um ornitólogo, ele é um trader e estudou durante muito tempo a questão do empirismo, da experimentação e da prática e concluiu e lançou essa teoria que foi cunhada da lógica do cisne negro, que trata dos eventos inesperados. E eu acho que o principal valor aqui que muita gente deixa desapercebido ou não traz à tona quando se referencia ao cisne negro é a questão dele ser algo que a gente consegue gerenciar, que você consegue controlar. Inclusive, o subtítulo do livro é o Gerenciando o Desconhecido. Então, é possível, na ótica da lógica do cisne negro do Nassim Taleb, que as organizações consigam ter algum nível de prontidão para gerenciar eventos que também são desconhecidos, né? E esse é um elemento muito importante dessa leitura, que nem sempre é trazido à tona para as discussões quando se referencia à questão da lógica do cisne negro. Leitura super bacana, escrito no tipo romance, você lê de forma muito simples, muito gostoso e é um livro atual e eu recomendo a leitura para todos vocês nesse período de isolamento. E agora, por último, mas não menos importante, vem essa terceira referência aqui. É um livro bastante mais fino e mais rápido de ler, mas não por isso menos importante ou menor contribuição. Esse livro aqui também é publicado por uma brasileira. Esse livro aqui chama-se Seguros, do Básico ao Avançado. E a primeira edição foi publicada em 2015, e essa edição aqui é de 2018, é a segunda edição, da Egli Ferraz. Bom, esse livro tem uma importância grande porque não só o Brasil é carente de referências bibliográficas de qualidade em assuntos relacionados à GRC, como ele é muito mais carente ainda quando o assunto é seguros. Aliás, a maturidade do brasileiro com relação a entendimento do seguro, que dirá a contratação e uso do seguro como ferramenta eficaz na gestão de risco, é baixíssima. Por isso, ainda mais importante o valor desse trabalho, dessa pesquisa da Egli Ferraz. A Egli Ferraz é uma profissional de riscos, como muitos de vocês e como eu, e traz então aqui não só a experiência acadêmica, não só a referência bibliográfica, não só a realidade brasileira, como a realidade e a experiência prática de quem está na frente de batalha, lidando com sinistros, com contratações de seguro, com contratos, com revisão de limites diariamente. Então, ela conhece a dor e foi baseado nesse princípio que publicou esse livro, que eu considero referência indispensável para todos os profissionais de risco que precisam entender alguma coisa sobre seguro. Então, a gente está falando aqui de seguros do básico ao avançado. Ela fala de tudo, ela fala do histórico do seguro no Brasil, ela fala sobre as questões do contrato de seguro, sobre prêmios de seguro, sobre sinistros, sobre a inspeção de risco, sobre o uso do seguro como forma de pulverizar risco, sobre a importância de definição de limites e muito mais. Leitura super simples, rápida, muito bem organizado. Então essa aqui é a minha terceira referência, a terceira recomendação sobre livros. Bom, o vídeo já ficou longo,
Se você está aqui comigo até agora, eu te agradeço muito por prestigiar o nosso trabalho, por prestigiar o nosso canal. Esse aqui foi uma contribuição para o Dia Internacional do Livro. Deixa seu comentário, deixa seu like, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!